Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. Maravilha! E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, especialíssimo, Rodrigo Stavali. Rodrigo é profissional de educação física, especialista em mecânica do movimento, treinador de parkour e calistenia, gestor da Academia Pico e também mentor e treinador de instrutores de parkour. O cara é brabo, hein? Bom, Aí também temos o nosso querido convidado único, inédito no nosso episódio, Renan Ribeiro. Fisioterapeuta, especialista em dor crônica, pós-graduado em traumatologia, trainee em programação neurolinguística, legal, neurolinguística, pós-graduado em dor pelo Instituto Albert Einstein e já trabalha há mais de 5 anos como especialista em dor crônica. E também, atualmente, desenvolve o seu próprio método de tratamento de dores crônicas com vários pacientes que ele mostra ao longo da sua evolução. Muito bem-vindo, Renan. Maravilha! E no episódio de hoje nós temos o tema velho, idoso e gaga. Pode se movimentar? Então, tirando a brincadeira aqui, nós vamos falar um pouco sobre terceira idade, né? Um pouco esse mito que acontece do exercício na terceira idade. E aí estamos aqui com o nosso especialista, né? Nosso educador físico, o cara que é fera, Stavali, para a gente poder responder algumas perguntinhas que ficam na cabeça da galera. Então vamos lá. Stavali, me diz um pouquinho assim, por que é tão difícil convencer uma pessoa de terceira idade para participar de alguma atividade física, no caso? Pensando do zero, Renan, é bem difícil de você trazer essa pessoa para fazer alguma coisa, porque é uma pessoa que já está desgastada. Ela é uma pessoa que já viveu a vida dela. Então ela já tem muito cansaço acumulado dentro da vida e ela tem mil motivos pelo qual ela não tem que se esforçar mais para fazer mais alguma coisa, né? Porque a vida do dia a dia já é difícil, já é complicado dela conseguir sair dentro daquela rotina que ela tem de fazer as coisas dela ali, né? É o pessoal que acorda super cedo para resolver um monte de coisa para poder dormir mais cedo. Então tem uma rotina toda muito bem estabelecida. E é difícil de você trazer essa pessoa para se exercitar justamente por esse motivo de, poxa, tem que ser mais alguma coisa, é mais um gasto, é mais um esforço para uma pessoa que aparenta, ou até mesmo ela não se percebe tendo tanta vitalidade mais. Então é muito complicado você conseguir trazer essa pessoa e convencê-la, né, de fazer, que eu acho que é o mais difícil de tudo. E, geralmente, quando ela vem quando já acontece algum trauma, ou alguém já deu, um médico já deu uma chamada, ou o próprio fisioterapeuta, ou os filhos que ficam em cima, né, os parentes, os familiares ficam em cima, querendo e fazendo que essa pessoa precisa fazer alguma coisa. Então é bem difícil nesses aspectos. Maravilha. Eu acho que é o que a gente chama aí do bom e velho comodismo, né? Acontece não só com os idosos, acontece também com os jovens, né? Sim, isso é verdade. Então, a gente acaba se acomodando naquela, pô, consigo fazer minha comida, consigo no meu mercado, então tá tudo bem, né? Tudo bem, que quando você não consegue, você terceiriza, né? Exatamente. Só que aí que vem, né, a grande pergunta, né? Quais são os malefícios da pessoa não fazer uma atividade física? Pensando organicamente no que ela vai sentir, existe toda aquela perda de, né, toda pessoa ao longo da idade ela tem aquela tendência de perda de produção hormonal, né, sarcopenia, que é uma coisa que afeta bastante a terceira idade, que é a perda de sarcômeros dentro da unidade do músculo, que é a nossa unidade contrátil. Então, depois dos 30, 40, a gente começa a trabalhar com uma ladeira um pouco mais abaixo, o organismo começa a ter mais dificuldade em fazer essas produções e manter essas taxas hormonais. Então, o primeiro problema imediato que você tem é justamente uma perda dessa quantidade, dessa oferta que poderia estar melhor dentro do organismo da pessoa, tanto nas questões hormonais, nas questões, né, de proteínas, de aminoácidos ali podendo construir uma massa magra. Sem dúvida, a grande malefício quando a gente tem um corpo inativo é justamente a capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar. Então, ele entende que se você não está usando força, se você não está usando o que você tem ali disponível de músculo, de contração, de equilíbrio, de propriocepção, de tudo isso, a tendência é que o corpo ele faça um enxugamento, ele vai secar isso, ele vai fazer com que você só utilize, só tenha aquilo que você realmente usa. Então, quando você está inativo, você está
dando para o seu corpo uma sinalização de que não precisa ser tanto. Eu posso reduzir isso até um ponto que se torna uma zona de perigo, um ponto de risco. E você não tem isso disponível para você poder usar mais, porque o corpo já enxugou. Então você perde quando você não usa. Então o corpo tem essa capacidade. Isso é preocupante quando você tem uma situação em que às vezes acontece uma coisa ou outra, uma queda de escada, pessoas escorregam ou estão em alguma situação que não é corriqueira e ela precisaria desse esforço a mais, ela pode até conseguir fazer, mas ela vai talvez ter uma resposta negativa depois, uma dor, um incômodo, uma dor de cabeça ou qualquer outro reflexo que o corpo possa vir a reagir contra isso. Maravilha. E eu vou pegar o gancho aqui, porque a gente está falando aqui de malefícios para a saúde, eu vou entrar na minha área, que é a parte da dor, né, cara? Assim, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de principal atividade para prevenção e tratamento de dores crônicas. Então, assim, uma pessoa, né, que faz atividade física, ela tem uma porcentagem de sentir e ter dores crônicas muito menor do que uma pessoa que não faz atividade física. A gente já tem hoje como principal fator de cronificação de dores o imobilismo, né, o sedentarismo. Então, as pessoas que são sedentárias, elas têm uma maior tendência a sentir dores mais fortes e também por mais tempo. Ou seja, se a pessoa trabalha o corpo dela, ela também vai se prevenir para que no futuro, e aí isso que é importante, né? Cuidado, a gente está falando aqui, é claro, para o pessoal da terceira idade, mas você que está novo hoje, com seus 20, 30, 40 anos, a gente tem que lembrar que a terceira idade é uma construção de tudo que a gente fez na primeira e na segunda, né? Exatamente. Então, assim, só vou deixar para me exercitar então quando tiver na terceira idade. E já não vai ser muito bom, né? É aquilo que eu falo, nunca é tarde para começar. Sim, nunca é tarde. Mas, se você já tiver uma boa bagagem, como você falou, né? A gente vai ter essa perda é natural. Mas se eu preparei o meu corpo e tenho uma boa capacidade, eu vou perder muito menos do que alguém que não tinha capacidade. Né? Então, é importante a gente lembrar que, não só para quem está na terceira idade, é importante a gente se exercitar para que a gente tenha essa prevenção. Não só a parte das dores, e até como você falou, prevenção também no âmbito funcional, da pessoa perder equilíbrio, que é algo muito comum. E aí, né, meus queridos, né, também os idosos aí que estão ouvindo a gente, risco de queda, tá? Queda é um dos principais fatores que leva ao óbito. Não sei se você sabe. Então, a maioria dos idosos tendem a cair, fratura, vai para internação. Internou, cara, dali a grande maioria não volta, infelizmente. Né? E quais são os que voltam? Geralmente aqueles que têm uma capacidade física melhor, capacidade respiratória para aguentar, porque ficar acamado às vezes por 30, 40 dias é pesado para a gente, que é jovem. Quem dirá para alguém que é idoso. Né? Então, o recado aqui é se exercite. Né? Nunca é tarde para começar, encontre a melhor atividade para você. E fora também é interessante falar, porque quando você se expõe a treinamento, né, independente de qual tipo de seja o treinamento que se faça, você acaba que fica mais resistente também às dores, né? Você aguenta mais trancos ou esforço mesmo perante isso. Então existe uma transferência do que você vai treinar diretamente para o dia a dia. Então talvez carregar uma sacola de mercado não vai ser uma coisa tão mais difícil como era antigamente. Porque o treinamento ele serve para isso. Ele te treina para algo. E quanto mais direcionado a gente conseguir direcionar essa atenção dessa pessoa, dessa sociedade, desse ser humano que está treinando, melhor. A gente tem que ficar muito preocupado nesse aspecto da vida. O treino é para a vida. Né? Tem gente que treina como atleta, que treina para uma coisa específica. Jovens treinam também para coisas mais específicas, para desenvolvimento de capacidade motor, desenvolvimento de habilidade motora nova também. Agora, a gente tem que pensar no aparato geral. O aparato geral a gente está treinando nossas capacidades, nossa força, nossa agilidade, nossa velocidade, nossa resistência muscular. E essas coisas têm que ter uma transferência direta para aquilo que a gente faz. Isso é fato. Show, maravilha. E aí a gente vai para a nossa próxima pergunta, né? Quais as capacidades comprometidas com o passar da idade aí, né? Você já falou um pouquinho que a gente vai ter a perda dos sarcômeros, da massa muscular, né? Perda de funcionalidade. Tem mais alguma que seria importante você ressaltar aqui? Cara, eu penso que acho que a capacidade disparada que a primeira que a gente começa a perceber que perde é a força
máxima. Força máxima é aquela coisa que ladeira abaixo. Tem pouca massa muscular, claramente você vai ser uma pessoa fraca. Então não tem como a gente questionar isso muito bem. Outras perdas que eu acho muito significativas, especificamente para a terceira idade, é o equilíbrio, que eu acho que é lapidado de que a pior perda possível que uma pessoa idosa, terceira idade, tem que ter perdas de equilíbrio, que eu acho que é prioridade máxima. Começou a treinar, cara, a primeira coisa que você tem que priorizar é a propriocepção. Ponto. É regra geral para mim. Chegou uma pessoa nova para fazer um exercício, quando eu puder expor ela a um exercício de propriocepção, um apoio unilateral, algum exercício que faça com que ela tenha que realmente se equilibrar mais, eu coloco essa exposição mais cedo possível, para que ela consiga desenvolver cada vez mais cedo isso. Então, se eu fosse considerar as duas que mais têm perda, são essas duas, mas também colocaria uma terceira, que é a capacidade cardiorrespiratória. Porque como a gente vive num país hoje quente, né, o Brasil é um país quente de certa forma, então o esforço que a gente faz, às vezes num dia que está batendo 35 graus, 40 graus de temperatura, é muito grande, as pessoas sentem isso, principalmente as pessoas sedentárias. Perfeito, muito bom, muito bem colocado. E aí, vamos pensar então, fala pra gente um pouco, Rodrigo, o que torna a vida tão difícil para um idoso, pensando em termos de acessibilidade, né? Ao mesmo tempo que as coisas ficam mais fáceis, outras ficam mais desafiadoras e difíceis. Então, vamos lá. Por um primeiro momento, a gente tem aí a terceirização das entregas, a terceirização das encomendas, que é uma facilidade que o mundo inteiro passou a viver depois dessa resolução de logística, o que é uma coisa boa, que resolveu para muita gente muitos problemas de tempo, pessoas que não conseguiam consumir tanto, passam a consumir. Mas pensando num problema de locomoção, hoje a gente vê cada vez menos infraestrutura de cidade. Então você vê calçadas muito quebradas, asfaltos mal desenhados. Nem em todos os lugares você tem uma calçada um pouco mais alta para você desembarcar de um carro, por exemplo. Existe muita queda de idosos de terceira idade, até mesmo de pessoas, por exemplo, de descida de ônibus, que é um degrau altíssimo ali, né, para poder subir e descer no ônibus, às vezes o lugar não tem calçada. Então você tem praticamente ali um obstáculo, um salto de parkour que você tem que fazer do ônibus para o chão. E nem todo mundo está preparado para fazer isso. Principalmente quando o ônibus dá uma chacoalhada, então é pior ainda. Então você tem um movimento que você tem que fazer, uma descida de escada, que você já não desce escada porque você vive pegando elevador. Você anda, não sei, não entendo pessoas que sobem escada na academia, tá? Realmente não entendo. Então você já pega o dia inteiro o elevador, aí você tem que descer um degrau gigante com um estímulo de propriocepção, porque você está em um ambiente instável, basicamente, e às vezes o chão está molhado, às vezes a rua está com um buraco, então você tem toda essa problemática que aí já entra um pouco mais em questões de política pública, que é realmente você pensar no trajeto da sua calçada até o prédio, a saída do metrô, como é que é acessível, você vê que o metrô, por exemplo, ele tem que ter essas regras de acessibilidade, de ter um elevador, de ter uma escada, justamente por isso, para que ele tenha a facilidade disso. Então isso é uma preocupação que eu vejo muito grande na terceira idade. Ele se preocupa muito em querer morar perto das coisas. Então ele quer sempre morar, descer aqui do prédio, ter uma farmácia ali, um mercado ali, uma padaria ali. Porque ele sabe como é ruim esses deslocamentos. Não só a inatividade dele, mas também a infraestrutura da cidade que não é boa. Então você tem a calçada pequena, pedra portuguesa, cachorro, cocô do cachorro, xixi, você tem um monte de obstáculo. Como é que se estimula essa autonomia? Para ele ir para a rua e cair? Ele não vai voltar para a rua. Ele vai ficar em casa resguardado e vai terceirizar o que ele puder terceirizar. E aí você oferece o comodismo, já era, não quer largar. Sim, isso é muito, muito importante mesmo, você falou, essa questão de infraestrutura, né? Inclusive, até trazendo um caso de uma paciente minha, que nessa semana, quando eu fui atendê-la, ela chegou aqui com os joelhos ralados, e olha que ela é uma paciente que faz academia, faz o trabalho aqui da fisioterapia, a gente trabalha a propriocepção, trabalha equilíbrio com ela, e ainda assim ela caiu porque ela estava caminhando na rua, estava de noite, e aí ela não se tocou que o pessoal da Light foi mexer naquele bueiro e deixou a tampa aberta. E aí, quando ela se tocou, ela foi, por sorte, ela não caiu lá dentro. Ela conseguiu desviar, só que isso que ela desviou, o pé prendeu e ela caiu de joelho no chão, acabou machucando o joelho, né? Então, para a gente ver
como, pelo menos, graças a Deus, né, eu falo que essa minha paciente é muito guerreira, né? Tanto que eu chamo aqui, os meus idosos, eu não chamo de idoso, eu falo que é atleta experiente, entendeu? Não trabalho com idoso. Então, ela é muito corajosa, né? Ela caiu e tá tranquila. Ela veio, não, foi uma queda, assim, todo ralado. Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Mas ela enfrenta. Como você falou, tem outros idosos que vão acabar se retraindo. Putz, caí, não, agora eu não quero mais sair. E aí vai entrar no imobilismo e vai ser uma daquelas, da primeira pergunta, né? Das barreiras da pessoa ir fazer uma atividade física, né? Beleza. E aí, vamos pensar em outro ponto importante também. As pessoas que já têm essa dificuldade para se locomover, né? Quais seriam as soluções, então? Será que a gente vai ter que reasfaltar todo o Rio de Janeiro? Existem soluções viáveis e soluções não viáveis, né? Quando eu penso que existem fatores externos que vão envolver uma pessoa se exercitar ou não, são fatores que ela não controla. Então não faz muito sentido a gente começar a fazer muita manifestação aqui para melhorar a calçada, porque a chance de ser atendido é muito menor do que você mudar o seu próprio estilo de vida e se blindar desse problema de alguma forma. Todos estão expostos a isso, né? Só paciente mais jovem, né? O cara do bueiro chegou, abriu lá e não fechou, surreal. Mas isso a gente consegue blindar individualmente de alguma forma. Então, pensando no que o nosso corpo foi meio que desenvolveu, né? Vamos dizer que organicamente se criou para se desenvolver, foi se locomover. Então, a gente tem duas pernas, somos seres humanos bípedes, nós andamos para um lado e para o outro e sabemos que temos que nos locomover para isso. Então, quando a gente pensa em como melhorar a locomoção das pessoas, a gente tem que pensar que o treinamento, a prática esportiva ou qualquer outra atividade física que ela for, exercício físico que ela for praticar, ela tem que ser para melhorar essa capacidade de locomoção. A gente fala de capacidade física, de força, de resistência, de flexibilidade, mas tudo isso tem que ser benéfico para se locomover, porque o fim principal é a locomoção. O meio é a capacidade, é como você adquire essa força, como você adquire. Mas tem que ter uma função específica. E para a terceira idade, sem dúvida, cara, é locomoção. Ele precisa conseguir andar, ele precisa se locomover, ter um bom equilíbrio, subir e descer escada, o máximo de autonomia possível, que é o que a gente tem que desenvolver nele. Pensando nessa palavra autonomia, ela tem, cara, o sentido mais impressionante que eu acho dentro do que o esporte consegue proporcionar para uma pessoa. Né? Já agora pensando não só na terceira idade específica, mas para toda a nossa vida. O esporte é aquela coisa que vai te dar autonomia em tudo. Então, se você puder pensar sempre em um esporte como uma alternativa de treinamento seu, de uma maneira de se manter ativo, é sempre uma melhor opção. Sempre uma melhor opção. A transferência dele vai ser direta para o nosso aparelho locomotor, de movimento, seja de propriocepção, de andar, caminhar, correr, trotar. São essas capacidades que a gente tem que estimular nele o máximo possível e o mais rápido possível para que ele fique cada vez mais blindado perante esses problemas externos que a gente não consegue controlar muito bem. A gente tira o tapete de casa, mas a gente não pode chegar ali no nosso condomínio e tirar o tapete que tem na recepção. Não é assim que funciona. As coisas são né? Coisas são tomadas em conjunto. Então, eu acho que isso é o mais interessante que a gente pode pensar dentro de um problema geral. Dar autonomia à locomoção. Dar autonomia para essa pessoa. E ela, com certeza, vai ter muito menos problemas a ter que resolver depois. Beleza. Vou então pegar o gancho novamente. Então, pegando o gancho aqui, né, você falou um pouquinho, né, quais são as coisas que vão afetar esse idoso, né? Pensando aqui mais em termos de solução mesmo, eu vejo como a pessoa realmente ir fazer algum trabalho focado nisso. Né? Então vamos pensar que a pessoa ela já perdeu essa capacidade de locomoção. Né? E é aí que entra a fisioterapia. É aí que entra o tratamento. E que está de mãos dadas com a atividade física. Infelizmente, a área da saúde é muito dividida, né? Cada um quer fazer a sua parte. Setorizado, né? Eu acho isso horrível, né? Eu sempre tento trabalhar em equipe. Então, todos os meus pacientes, quando fazem, você tem algum personal, tal, eu sempre pego o contato da pessoa, troco uma ideia, trabalha mais isso, trabalha mais aquilo, você tem alguma coisa que você queria falar para mim?
Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente pensar que, cara, a fisioterapia, ela anda de mãos dadas com a educação física. Né? Porque eu sou muito bom para gerar o alívio da dor do paciente. Então, ganhar mobilidade com ele, aliviar alguma dor que ele tenha. Mas quando a gente fala de ganho de força, de resistência, aí é contigo. Né? Aí é que são com os educadores físicos. Então, tendo essa interseção, cara, isso é maravilhoso. Né? De você poder realmente trazer o idoso para que ele comece a ter um alívio de dor. Então, se ele tiver algum problema de locomoção, ele tem alguma disfunção que precisa ser tratada. Isso aí é um outro grande erro também que eu vejo, que infelizmente o médico vai lá e erroneamente acaba falando para o paciente, olha, você tem que fazer essa atividade física. Qual atividade física? Não, você tem que fazer alguma específica. A maioria deles indica o Pilates, né? O Pilates é muito conhecido e é uma coisa que eu sempre falo que Pilates não é tratamento. Né? Pilates é uma atividade física. Ela é diferente porque é orientada por um fisioterapeuta, mas ainda assim ela é uma atividade física. Ela não é voltada para o tratamento. Quem vai fazer o tratamento vai ser o fisioterapeuta em si. Ele vai traçar uma conduta para o paciente. Fazer isso numa aula com 3, 4 alunos fica inviável. Né? Então, a gente precisa de um tratamento mais específico. Mesmo que é o que acontece, por exemplo, aqui na clínica. Às vezes, o paciente não tem condição de fazer um tratamento completo. Cara, ele vai fazer uma avaliação e dentro dessa avaliação eu vou direcionar o que ele precisa trabalhar. E pode ser, então, por exemplo, um só no Pilates. Por quê? Porque às vezes a pessoa não gosta de Pilates e está tudo bem. Ele pode vir fazer uma avaliação comigo para que ele tenha as orientações para fazer um parkour, para fazer uma calistenia, para fazer uma aula de lira, né? Sei lá. Então, seja o que ele quiser, uma aula de dança. Então, é a gente pensar realmente do tipo, cara, quem vai poder orientar melhor ali vai ser o fisioterapeuta, de preferência um que seja especialista em dor, para entender qual âmbito que está gerando aquela dor e o que, que pode ou não ser trabalhado naquele paciente. Para que aí sim a gente tenha uma atividade física que vai ser benéfica para ele. Né? Então, acho que é muito importante ressaltar isso. De, cara, eu tô com um problema na locomoção, eu já vou direto para academia, que também, infelizmente, muitos médicos acabam indicando, não, vai para academia. E aí o paciente vai para academia, vai sem orientação, né? Porque poucos vão procurar um personal de cara e acaba se machucando na academia. Sente mais dor, piora e aí desiste. Esse é o grande problema. Né? Então é a gente pensar também nesse trabalho integrado e nessa orientação que eu vejo que falta muito, infelizmente. Né? Fala a verdade. Então, eu também penso que, aproveitando um pouco desse gancho, não tem um gancho igual ao seu, porque a gente não usa muito gancho, né? Mas a gente estamos chegando nesse ponto daqui a pouco. Mas a ideia principal que você falou foi muito maneiro. Eu achei muito sensacional todo o pensamento que você construiu dentro desse conceito, que a pessoa às vezes não consegue, ela faz alguma coisa errada, né, dentro desse processo de entrar numa atividade e ela acha que o problema está nela e ela desiste. E não está. Ela só às vezes errou o ambiente, ela só às vezes errou ali o nível de atendimento que ela estava precisando para resolver o problema que ela tem. O que eu penso é, todo mundo que chega numa academia, ninguém chega na academia com altíssima qualidade de vida, querendo fazer feliz da vida. Todo mundo ali chega com alguma questão, algum problema. Ou ela sente dor, ou ela sente fraca, ou ela tentou brincar com o filho no chão ali de Lego e as costas doeram, ou algum problema no trabalho, sentiu dor na coluna, sentiu alguma dor na cervical, viu que está fraco, tentou carregar uma caixa, não conseguiu, foi levantar um sofá para passar uma vassoura, não aguentou o sofá. Então, existe alguma questão para a pessoa procurar. Então, quando uma pessoa chega já buscando algum lugar para praticar, ela já está com um problema instalado. Ela está perguntando se ela consegue resolver esse problema nesse lugar. E às vezes, com a falta da avaliação, como você falou, a gente não sabe quais são realmente os problemas que a pessoa tem e como a gente consegue direcionar ela para a melhor atividade ou para o melhor método a ser usado. Então, essas são questões importantes que a gente precisa fazer. E a avaliação é uma coisa que é muito negligenciada. É muito negligenciada. A avaliação virou um produto de prateleira. Você vende assim, se a pessoa quiser fazer, ela faz, senão não. Para mim, o ideal dos mundos é que fosse obrigatório. Sim. Tem que fazer uma avaliação, faz uma experimentalzinha e vê. Cara, é isso, não é isso, vai para outro. E assim a gente vai até buscar o melhor lugar. Exemplo da dança, eu acho espetacular a dança para a terceira idade. Espetacular. Você trabalha todas as capacidades motoras ali.
Pô, você trabalha o equilíbrio, propriocepção, você tem que fazer giro, você tem que conduzir uma pessoa, você tem coordenação motora fina, você tem coordenação motora espacial. Pô, isso é sensacional. É tudo que é a combinação que o velho, que o idoso precisa desenvolver dentro de uma atividade lúdica e que hoje é uma arte, é uma expressão corporal. Sim. Então você tem todo aquele ganho social, aquele ganho artístico, aquele ganho motor, todo ele combinado nesse aspecto. Eu acho sensacional. Dança é uma indicação incrível para terceira idade, no meu ponto de vista. Maravilha. E já entrando, né? A gente já entrou um pouquinho nesse tópico, que é como escolher uma atividade, né? Como a gente vai escolher uma atividade ideal para cada pessoa, cada idoso aqui no caso. Eu acho que no primeiro momento a gente sempre pensa assim, né? Porque quando a gente pensa, tem que fazer alguma coisa, beleza, tem que fazer alguma coisa, não necessariamente existe uma resposta pronta para isso. Primeiro você tem que olhar para dentro de você e ver o que você gosta de fazer. Porque de 7 a cada 10 pessoas que entram numa academia tradicional, elas vão abandonar nos primeiros 3 meses. Isso é estatístico, isso tem estudo, isso acontece demais, e provavelmente você que está ouvindo já aconteceu isso com você. Então, antes de você chegar e se colocar na responsabilidade de ir, você tem que escolher antes. Você tem que ver se esse lugar oferece alguma atividade que te atrai. Porque num dia de chuva, num dia que você acordar mais fraco, num dia que você acordar meio desanimado, cara, qualquer motivo vai ser motivo de falta. Então, se você tem prazer por essa atividade que você escolheu, independente das condições que tiver ali, te impedindo de fazer por algum motivo, você não vai faltar. Então, poxa, já que eu vou acordar cedo, você faz aula às 7h30 da manhã. Pô, você tem que acordar pelo menos 6 horas da manhã para você acordar com calma, lavar o rosto, botar a roupa, pegar uma garrafinha, tomar ali o seu pré-treino, comer alguma comida ou algum lanche antes de você ir comer, antes de você ir treinar. Então, olha o trabalho que você cria atrás dessa obrigação. Pô, então por que você vai fazer uma coisa chata? Não faz sentido. Se for para acordar e fazer uma coisa chata, vamos fazer alguma coisa que realmente gere um benefício bom. Você ganha um atendimento, você vai ganhar muito dinheiro, ou então você realmente valorize esse horário que você vai ter. Não que você fique ali se arrastando, esperando acabar da hora para ir embora. Cara, faça algo que você realmente goste. Então experimente o máximo de coisas possíveis. As experimentais são gratuitas na maioria dos lugares. Então você vai, experimenta. Faz um yoga em algum lugar, tenta um pilates, mesmo que pilates não seja aquela atividade tão intensa como a gente quer que a pessoa desenvolva, às vezes para ganhar o cardiorrespiratório e tudo mais, mas vai lá, experimenta o Pilates ali, vai em outra uma aula de Zumba, uma aula de Zuki, vai sempre experimentando o máximo possível. E isso vai fazer com que você tenha uma melhor sensação de prazer pós-exercício. Cara, você vai terminar aquela aula, você vai ficar assim, caraca, tô cheio de dopamina, cheio de endorfina aqui, tô tranquilo. Pô, vou para casa, o dia vai ser outro. Você vai fazer uma coisa que você não gosta, que você acha chato, você acha monótono, cara, você vai sair de lá do mesmo jeito que você entrou. Não vai ter resultado em cima disso. O corpo já vai brecar em cima disso. É tipo você tomar um suco que você não gosta, comer uma fruta que você não gosta. Ah, eu tenho que comer porque o médico mandou eu comer, ou então porque eu tenho que comer. Cara, não, mano. Não tem que comer. Tem outras opções ali. O nutricionista é um profissional que eu acho espetacular nisso. Você fala, cara, sou alérgico a isso. Cara, vai achar um jeito de fazer uma combinação de nutriente ali para você comer. Sempre vai ter uma comida que você consegue suprir no que você precisa. Atividade, para mim, modalidade esportiva, cara, tem um monte de modalidade esportiva. Se você botar na internet, você vai ver lá que existem mais de 1000 esportes prescritos. Existe xadrez dentro da água, existe um monte de coisa. Basta você se expor a isso e procurar isso, até você encontrar a atividade ideal. Lógico, com a avaliação a gente vai ver, poxa, você precisa de tais capacidades físicas ali, o equilíbrio não está bom, a sua flexibilidade está muito encurtada, você está uma pessoa muito fraca com o músculo. Lógico que a gente vai indicar algumas atividades que você mais vai ter esse desenvolvimento. Então, lá na academia, quando chega alguém fazer um arte mental, eu vejo que tem uma fraqueza muscular muito grande, eu falo, não, vamos fazer uma calistenia para a gente ganhar um pouco de massa magra, ganhar um pouco dessa força de consciência de corpo, para depois a gente se expor em algumas outras atividades que, vamos dizer, vão exigir um pouco mais já dessa capacidade que está deficiente. Então, tendo esse leque de opções, a gente consegue direcionar melhor essas pessoas. Sim, maravilha. E agora eu vou acionar a pistola. Eita, pô. Pistola nele. Pistola nele. Isso aqui, cara. Pistola, pistola é o seguinte, vou dar um recado aqui para os nossos queridos médicos, né, que estão nos assistindo, espero que estejam assistindo também.
né? Isso é uma das coisas que eu sempre gosto, eu gosto de aprender um pouco de tudo, né? Eu acho que a gente ficar limitado ali só no nosso âmbito, não que eu vá medicar, não que eu vá ser um psicólogo, não que eu vá ser um nutricionista, mas eu preciso entender um pouquinho do tipo, cara, será que aquilo que meu paciente está fazendo é o ideal para ele? Será que ele pode buscar alguma outra coisa melhor? Né? Então, eu acho que é muito legal isso, trazendo para o médico de também entender um pouco, ouvir um pouco das outras áreas e delegar um pouco. Né? Eu sei que, infelizmente, a gente coloca, existe muito esse poder para o médico. E, infelizmente, o paciente vai lá e deposita tudo no médico, do tipo, toma, o problema é seu, resolve aí. Não é mais meu, né? Tá na tua mão, você resolve. E eu sei que a pessoa ali na hora tem que dar uma resposta e ele dá a melhor resposta que ele pode. Né? Mas, às vezes, não dar uma resposta pode ser a melhor resposta que você pode dar. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando aqui de prescrição de atividade física, você não tem que falar com o médico, você tem que falar com o fisioterapeuta ou com o educador físico. Com o fisioterapeuta, se for um caso de um paciente que tenha dor, que tenha alguma dificuldade, alguma lesão. E com o educador físico, no caso de uma pessoa que não tenha nenhuma dificuldade de saúde, nada, nenhuma lesão, mas que precisa se exercitar. Então, eu acho que falta um pouco isso também, e aí eu quero despertar para você, meu colega médico, né? Eu acho que é muito importante você entender que nós podemos e devemos trabalhar juntos. Né? Se você prescreve um remédio, a gente prescreve um movimento. Então, eu nunca vou chegar para o meu paciente e falar, cara, o melhor remédio para você tomar é esse. Da mesma forma, eu gostaria que vocês não falassem para o paciente, a melhor atividade física para você é essa. Por quê? Como o Stavali bem falou aqui, né? Para cada pessoa, uma atividade vai ser melhor. Então, não adianta eu falar para todos os meus pacientes que ele tem que fazer musculação e tem que fortalecer, que ele tem que fazer o pilates porque ele está idoso ou qualquer coisa do tipo. Né? Eu preciso fazer realmente uma avaliação para entender aquilo que você falou. Cara, quais são as preferências? O que você gosta? Então, se o paciente chega para mim e ele tem uma dor, eu vou avaliar para entender o que está causando aquilo. E aí sim, por exemplo, quer ver uma coisa que acontece muito aqui no consultório? A pessoa chega para mim e fala assim, cara, Renan, tô com um problema no quadril, até uma paciente recente aí que eu botei no Instagram o depoimento dela, né? Tava com um problema na coluna. Foi diagnosticada com uma hérnia de disco e tal, blá, 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 não estava conseguindo andar direito. E ela chegou aqui no consultório para mim, e ela falou, olha, já tentei vários tipos de tratamento e tal, não sei o quê, o médico falou que eu tinha que fortalecer, mas quando eu fui fortalecer só piorou a minha dor. Então, não quer dizer que o médico está errado. Ela precisa de fortalecimento? Precisa. Mas será que esse é o momento ideal para ela começar um fortalecimento? Infelizmente não era. E aí a dor dela só foi piorando, 40 anos sentindo dor. Imagina o perfil, né? Nossa. Uma jovem de 80 anos. E aí, quando eu avaliei ela, olha que engraçado. Né? Engraçado não, mas diferente. A dor dela, a disfunção dela era oriunda do quadril. Então, ela estava tratando a lombar erroneamente, mas ela tinha uma disfunção no quadril direito. E aí, quando eu tratei o quadril direito, magicamente a paciente na primeira sessão veio de táxi, e ela mora perto, uns 10 minutinhos andando. Na segunda sessão ela veio andando. Legal. Então, assim, por quê? Porque eu avaliei e entendi qual era a real causa da disfunção dela. Né? Não era a lombar, era o quadril. O quadril não quer dizer que ela não tem um problema na lombar, ela tem, mas quem está pior agora é o quadril. Então, a gente precisa primeiro tratar esse quadril para que depois evolua para alguma coisa. Então, eu acho legal isso, né, da gente trazer esse trabalho em conjunto, do tipo, você precisa fazer uma atividade física, olha, vai lá e procura o Stavali para que ele te avalie e junto você vai descobrir qual é a melhor atividade física para você. Eu chegar para você e falar, pô, Stavali, eu gosto muito de saltar, porra, eu adoro aquela parada de se pendurar e tal, qual que você indicaria para mim? Pô, logicamente fazer parkour, pô. Entendeu? É a melhor atividade. Óbvio. Mas vamos dizer que a pessoa fala, cara, pô, não gosto muito de suar e tal, prefiro estar mais na aguinha. O que você me indicaria de fazer de atividade física? Talvez um pilates, talvez um yoga. Mas na água? Na água? Fazer isso tudo na água. Existe lugar que tem aula disso, eu tenho certeza. Yoga aquático? Tem, a gente faz yoga, e a própria hidroginástica também pode ser uma boa solução para você.
Cara, tem tudo embaixo d'água. Tudo que se faz em cima da água faz embaixo. Dá pra fazer embaixo. Eu sei que eu já peguei a lista do conselho, eu já vi os esportes para baixo, tem um monte de coisa aquática, tem até xadrez aquático. Cara, você tem noção do negócio surreal. Maneiro. Então, para você ver, né? Olha aqui, só que nessa brincadeira já trouxe uma gama de opções que podem servir para você, né? E aí, se você tem alguma dor, aí você tem que procurar um fisioterapeuta especialista em dor para ele avaliar e falar, cara, ó, você tem isso, primeiro a gente precisa tratar isso, para que depois você vá. Isso não quer dizer que essa minha paciente, por exemplo, não quer dizer que ela não vai poder fazer crossfit se ela quiser. Pode fazer, né? As pessoas têm esse mito do o crossfit gera muita lesão e tal. Meu querido, gera muito mais lesão você ficar sentado sem fazer nada. Né? O problema é muito não maior. Fazer nada é pior do que fazer algo. Exatamente. Então, assim, vamos parar de ter medo, né? Ter medo de se movimentar, ter medo da atividade. A atividade física ela não faz mal. Ela só faz mal quando mal orientada. Então, vamos buscar essa orientação. E aí, o apelo aqui, né, para os nossos queridos médicos, vamos trocar um pouco mais, né? Tanto da nossa parte quanto da parte de vocês. A gente está aqui para crescer juntos, trazer o melhor para os nossos pacientes, né? Por exemplo, uma das perguntas que eu recebo bastante no meu Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, ou pessoas que vêm até falar comigo no meu condomínio, todo mundo sabe que eu sou professor, então muita gente pergunta disso. E uma das perguntas é que tipo de preocupação tem que ter com a minha avó ou com a minha mãe, que já está com mais idade lá em casa. Cara, a primeira coisa é você tentar fazer ela sair de casa. Botar ela na rua, tentar fazer ela fazer as coisas dela. Se você conseguir junto com ela nesse primeiro momento, é importante que ela se sinta segura, que ela, tudo bem, ela tem um apoio ali. Que ela tenha essa autonomia de ir no mercado, de ir numa farmácia, de poder ir na academia sozinho e voltar. E tentar o mínimo possível não dar tanta assistência a ela nesse aspecto. O que eu quero dizer com isso? Tá voltando do mercado? Não pede para carregar. Ela tá com uma mochila? Não pede para carregar. Deixa ela fazer esse esforço. Importante para ela, que ela tenha essa autonomia, que ela tenha essa sensação de que consigo fazer sozinha. Senão você vai virar uma bengala para ela. Quando você não estiver ali, ela não vai ter a capacidade, ela vai ficar com muito medo, ela vai ficar muito receosa, ela vai acabar travando de alguma forma. Então, dar essa autonomia é o único esforço que ela faz hoje. Não tire isso dela. Se você fizer isso, você está matando ela. Então, não faça isso. Como profissional, é sempre importante a gente ficar atento a como está o nosso ambiente de trabalho. Se ele tem algum tipo de risco eminente para essa pessoa, se ela pode ter um risco de queda, se tem algum aparelho que não está funcionando muito bem, se tem alguma sala que não está com uma infraestrutura boa, se está molhado o chão. Então a gente tem que pensar muito mais nas condições em que os alunos estão para fazer o treinamento, para realizar a sua atividade, independente de qual seja. E também ficar atento a essas demandas, de perceber se está realmente a ausência da capacidade física daquela pessoa, se ela está mais fraca, se ela não está dando o resultado esperado. Então esse acompanhamento direto ele é muito mais recomendado também como profissional. E como você já é um profissional que já faz isso naturalmente, de estar sempre se comunicando com outros profissionais que trabalham com seus pacientes, então você já tem, 90% dos problemas estão resolvidos. Porque você está sempre mandando um WhatsApp ali para o professor para saber, como é que está o treinamento dela, ela está indo bem, eu estou sentindo uma diferença aqui, e você troca essa figurinha. E é justamente não trabalhar de maneira muito setorizada. Porque às vezes eu não sei o que o médico está falando para minha cliente lá de personal, na minha senhora que eu atendo, eu não sei o que o médico está falando para ela sobre ela se exercitar ou não, se a coluna dela tá boa ou não, se o pino que ela tem na coluna tá frouxo ou não tá. Eu não tenho essa informação, então ele não fala comigo. Então como é que eu sei se um exercício que eu estou passando ali para ela de postura, que é para estar dando um resultado para melhorar isso, para prevenir esse problema, se ele está dando realmente esse resultado? Eu como profissional não posso pedir para a pessoa fazer um raio-x da coluna. O médico lá vai olhar para mim e falar assim, como assim, teu professor de educação física está pedindo um raio-x da tua coluna? Ninguém vai entender. Então, são esses perfis que a gente precisa ficar preocupado. Então, como ponto de vista como filho, como familiar, é tentar dar autonomia. Cara, seu pai está com problema de equilíbrio, sua mãe está com problema de locomoção, cara, tira tapete de casa, isso é uma coisa que você pode fazer. Não tire os esforços, dá uma caminhada no condomínio, tenta dar umas 3, 4 voltas no condomínio, ao invés de jogar o lixo naquele buraco lá do andar, leva o lixo até lá embaixo, deixa ele fazer o esforço, deixa ele carregar. Chegou a encomenda, não leva, deixa o cara ir lá pegar a encomenda. Se você tira isso, você mata toda essa autonomia dele. Entendeu? E é difícil de conseguir essa autonomia de volta.
Legal, perfeito. Esse é um bom assunto aí que você trouxe. Essa questão da superproteção, né? E aí a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, Tavares, porque é uma linha um pouco tênue, né? Assim, como no seu perfil você pega pessoas mais, vamos dizer assim, sem problemas físicos, né? Ou com menos problemas físicos. No meu perfil eu acabo pegando, ainda mais que eu trabalho com dor crônica, né? Então eu pego pacientes muito complicados. Sim. E aí entra, às vezes, também aquele pensamento do filho, da filha, do tipo, isso é frescura. Né? Então, é claro que a gente precisa tentar entender, e aí, quem é que vai te ajudar a entender isso? O profissional. Né? O profissional ele vai te ajudar a entender do tipo, cara, o seu pai, a sua mãe, ele não é capaz de realizar isso sozinho. Então, ajude ele. Isso não é frescura, ele realmente não dá conta. Ou não, cara, ele consegue realizar isso sozinho, então não ajude. Né? Porque eu já peguei os dois lados. Eu já peguei paciente que era muito bem fisicamente, sentia uma dorzinha na coluna e tal, e eu ia lá trabalhar com ela, fazia, e aí quando chegava em casa, olha isso, né? No início eu trabalhava com ela em casa, e aí ganhei confiança da filha, ganhei confiança dela e comecei a ir pro play. Eu ia pro play fazer circuito com ela, sabe? Assim, pra botar ela pra se movimentar e tal, trabalhava. Chegava em casa, ela sentava na poltrona, tinha uma empregada que servia ela, basicamente. Ela sentava na poltrona, de frente pra TV e falava, fulana, pega o suco pra mim. E quando ela ia pegar alguma coisa, a filha, não, mãe, deixa que eu faço. Então, e eu falava, né, olha, deixa ela fazer as coisas. Não, mas ela pode cair com um copo na mão, com um prato na mão. Eu falo, como é que ela vai cair? Ela faz um circuito comigo, tá ligado? Eu filmava, eu mostrava pra ela, né? Então, essa superproteção, ela é ruim, ela é prejudicial. Agora, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente não vai dar conta, né? Ele tá com muita dor, ele tá num sofrimento muito grande ali, como esse exemplo dessa paciente, vou retomar, que não estava conseguindo sair de casa, né? E o filho falava, pô, mãe, vai na rua, vai fazer alguma coisa, e ela, cara, não quero, assim, e esse não quero não é tipo, não tô afim, é porque é muito difícil para ela estava sentindo muita dor para fazer as coisas em casa. Ela é uma pessoa que ela gosta de ficar em casa, e ela falou para mim, eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto de dar minha caminhadinha, até ir ali até a praça e tal, fazer alguma coisa, eu não estou mais conseguindo fazer. Então, você vê que mesmo ela que gosta de ficar em casa, fazer as coisas de casa já estava difícil. Imagina sair na rua para fazer alguma coisa. Então, é importante a gente prestar atenção porque tem essa linha aí, né, algo que se mistura. Então, por isso que é importante a gente procurar sempre orientação. Né? Nunca falar que, cara, é frescura ou, pô, não, você não consegue, deixa que eu faço. Né? Leve ela para uma avaliação, se no caso a pessoa não tiver nenhuma disfunção, nenhum problema físico e tal, leve ela para um educador físico e aí, olha isso, né? Pô, mas eu vou fazer atividade física? Não. Mas o educador físico é capaz de avaliar as habilidades e condições físicas da pessoa. Então você, melhor do que ninguém, vai poder falar, cara, ela dá conta de andar 10 minutos até o mercado e carregar um pezinho. Né? Então, ou de ficar de cabeça para baixo. Pode ser extremo, pode ser extremo. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso. E essa falta de orientação, até trazendo aqui um pouco o adendo da rede social, da internet, do Google, né? Então, cada vez mais com essa oferta de informação, tem muita informação ruim sendo ofertada. E aí a pessoa, ela vai lá, ela busca e ela fala, não, é isso aqui que meu pai precisa, é isso aqui que meu pai precisa. O problema dele é esse, não isso. Cara, os profissionais estudaram para isso, né? A gente não estudou 5 anos, fez pós-graduação, fez curso, não sei o quê, para nada, né? A gente está aqui para orientar, para auxiliar. Então, eu acho que falta um pouco isso, né? Essa questão da pessoa ver e valorizar do tipo, cara, eu tô vendo que a minha mãe está começando com um processo de depressão. Deixa eu levar numa psicóloga para fazer uma avaliação? Por que só leva no psiquiatra para tomar remédio? Deixa eu levar no psicólogo para fazer uma avaliação? Né? Cara, eu tô vendo que a minha mãe engordou.
ela está fazendo um acompanhamento com a nutricionista e ela não tem resultado. Posso levar ela para uma psicóloga para ver se de repente ela não tem resultado por conta de alguma coisa psíquica? Né? Ela está deprimida e tal, e ela não tem nem vontade de emagrecer. Né? Então, olha como as coisas se complementam, sabe? Então, é importante a gente lembrar disso, que existem os profissionais para cada área e a gente, se vai falar daquela área, a gente precisa buscar esses profissionais. Né? Ter uma orientação para que aí sim a gente possa, como você falou, né? Ter realmente ali os cuidados certos com cada paciente. Né? E aí vamos para a nossa pergunta final, né? A nossa última aqui para fechar o nosso podcast hoje, está muito bom. Se a pessoa tiver ali um problema, uma limitação, uma doença, como é que ela pode fazer para melhorar a qualidade de vida? Essa aí é boa, hein? Porque, cara, é a pergunta mais aberta possível, mas é a pergunta mais importante, porque é o que a gente vê. Então, o que as pessoas sentem, é o que as pessoas têm. Eu tenho uma artrite no joelho, eu tenho uma artrose, eu tenho condromalácia patelar, a pessoa cria um problema gigante nisso daí, que como é que você melhora essa qualidade de vida? Basicamente, movimento. O remédio ele vai resolver um problema pontual agudo. Agora, tudo que é crônico, quando a gente pensa ao longo do tempo, quando a gente pensa, poxa, daqui para frente, para o nosso futuro, para a nossa versão do futuro, é movimento. Se você não se movimentar, você vai estagnar. Celular, se você desliga, máquina, quando você fica muito tempo, ou o pessoal que gosta de comprar carro e deixar na garagem, cara, se você tentar ligar ele depois de uns 5 anos, ele não vai ligar. A mecânica precisa estar em movimento para que ela fique lubrificada, porque as coisas, os componentes se comunicam muito bem. O nosso corpo é muito parecido, né? O ser humano construiu a mecânica, construiu o robô, construiu a automação olhando para o corpo. Então a gente precisa se locomover para isso, a gente precisa testar, né, fazer um arremesso, levantar alguma coisa, se movimentar de maneira geral, porque o nosso corpo ele foi feito para isso. Eu já até muito tempo atrás vi um estudo uma vez de que os pesquisadores colocaram pessoas dentro de uma cama e elas eram pagas para ficarem deitadas sem fazer nada. Só isso. O estudo mostrou que depois de 12 horas, as primeiras 12 horas, as pessoas que estavam sendo usadas, né, feitas a pesquisa, optaram por dormir. Então, as primeiras 12 horas elas praticamente ficaram dormindo ou cochilando. Elas não tinham material distrativo, elas não tinham celular, não tinham nada, só tinha uma outra, 2 pessoas na cama só. As primeiras 12 horas elas dormiram. Depois das 12 horas, automaticamente as pessoas já começam a criar algum tipo de jogo ou alguma interação social. Porque o objetivo do estudo era saber se o cérebro conseguiria ficar sem fazer nada por quanto tempo. E as pessoas não conseguem. Elas precisam ter, o cérebro ele precisa ter uma atividade. Ele não consegue ficar completamente sem fazer nada, assim, estático, sem fazer nada. Ele está sempre procurando alguma distração, ele vai olhar a cor do microfone, ele vai ver aqui o fone, daqui a pouco ele está começando a fazer um jogo, ele vai querer rodar o microfone assim. Então, aos poucos, o movimento ele é natural. O treinar ele não é natural, ninguém acorda querendo treinar. A gente acorda querendo se movimentar, sair da cama, fazer alguma coisa, esticar aqui, tá tudo duro, a gente quer se movimentar. Então, sem dúvida, independente da qual limitação que você tenha, qual o problema que você tem, eu tenho certeza que o melhor remédio crônico, o melhor remédio ao longo do tempo que você pode optar em ter é se movimentar, fazer alguma coisa. E dentro de tudo que a gente já falou, você só vai basicamente escolher qual grupo de movimentos você quer fazer, que é os esportes, né? Futebol você vai correr, você vai chutar, você vai, né, dar carrinho, você vai marcar. São movimentos, grupos de movimentos técnicos que caracterizam o esporte, que você vai dizer, e as suas regras, claro. Então você só tem que escolher qual grupo de movimentos que você quer, que você sente mais prazer em fazer. Se você é uma pessoa que gosta de treinar mais membro superior, membro inferior, se você gosta de uma pessoa que gosta de treinar tudo, é uma pessoa que é desafiadora, que gosta de treinar, né, novos movimentos, novas capacidades. Então, eu conheço um monte de gente que tem problema no joelho, que tem condromalácia, que faz parkour, que faz movimento, faz atividades extremas, né, vamos dizer assim, mas que não são tão extremas, porque o que a gente vê em rede social é um parkour espetacular, mas existe um parkour que é completamente acessível para isso. Né? Então, e eu conheço pessoas que têm muitos problemas que fazem todas as atividades possíveis. Acho que a maior limitação que tem não é nem a sua doença, mas sim o que você internaliza como limitante. O seu maior limitador é você, não é a atividade. A atividade ela é completamente acessível. A gente tem que entender que nós é que temos que tirar esses pequenos preconceitos dentro da gente
e expor mesmo, experimentar, para você ter uma ideia de dentro. Putz, cara, eu fiz, mas não é tudo isso que eu tô vendo que você tá me falando. Eu acho que é mais simples. Poxa, é mais simples. E é assim que a gente começa devagarinho. Pega a pessoa, coloca no esporte, vai fazendo coisa simples, vai melhorando, a própria pessoa vai querer se sentir desafiada, ela vai querer fazer um pouquinho a mais e você vai dando esse biscoitinho a mais até que ela vá querer ter, não, agora eu quero metas, eu quero fazer esse movimento, eu quero repetir isso aqui várias vezes. A própria pessoa vai se sentir desafiada a fazer, ela vai querer fazer. E aí você só tem que dar essa dose no momento certo, na hora certa e dar referências corretas, que eu acho importante demais. O nosso maior problema hoje é referências ruins dentro das modalidades que a gente vai, principalmente, se comunicando com as pessoas. Sim, maravilha. Eu acho que de tudo isso que você falou, o ponto principal que eu pego é a questão da estrutura ser diferente da função. Né? Então foi aquilo que você falou, cara, eu tenho uma artrose, eu tenho uma hernia de disco, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente está falando só de estrutura. Mas estrutura não rege a função. Porque se regesse, eu pergunto para você, se eu tirar seus dois braços, suas duas pernas, você consegue nadar? Não. Provavelmente a pessoa vai falar assim, não, né? A resposta normal é não. A resposta normal é não. Até a gente conhece Paralimpíadas. Aqui você já conhece um pouco do cara, né? Eu não me esqueço nunca disso. Esse é um exemplo que eu uso muito porque a pessoa fala, mas eu tô com o joelho ruim. Não posso caminhar. Aí eu falo, cara, tá bom, vamos lá no Paralímpico, vamos dar uma olhada no cara que não tem as duas pernas e está fazendo corrida. Como é que o cara não tem? Ele bota uma prótese ali e ele está correndo. Então você, porque está com uma artrose no joelho, você não pode se movimentar? Né? Então é muito importante e esse mito, né, de estrutura e função, ele é algo que limita muito. E as pessoas cada vez mais estão se limitando, ficando com medo de se movimentar, tipo, não posso movimentar, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e tal, enquanto foi o que a gente conversou no episódio hoje, que pelo contrário, né, o movimento é muito benéfico. E foi a sua resposta, né, como a gente faz para melhorar a qualidade de vida? Movimentando, né? E o movimento, ele é tão importante que eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo assim, cara, você já parou para pensar que nem quando você dorme, você está estático? Porque quando a gente está dormindo, a gente vira, né? Vira de um lado para o outro. Quem que não acorda aqui, daqui a pouco está do outro lado. Ou no chão, né? Ou no chão, no caso. Então, assim, você vê que o nosso corpo ele precisa de movimento. E é aí que mora o grande problema, que foi aquilo que eu falei, a falta da orientação. Então, não quer dizer que porque você tem artrose, porque você tem hérnia, que você não pode se movimentar, você não pode pular, que você não pode saltar, que você não pode fazer isso. Você pode. Você só tem que entender qual é o momento. Se é o momento de tratar alguma coisa específica ou se é o momento de se movimentar. Porque muitas vezes esse movimento por si só pode ser a resposta para melhorar algum problema e ter mais qualidade de vida. Tem que acabar, né? O episódio, tudo que é bom, um dia acaba, né? O episódio de hoje foi muito bom e, inclusive, a gente esqueceu de botar a vinheta no início. Vamos botar a vinheta agora no final. A gente volta agora. Beleza. Então a vinheta tá tocando agora. Boa. Isso. Tem uma inteligência artificial para fazer essa vinheta. Um dia a gente faz essa vinheta. Então, fechou. é isso aí, galera. A gente se vê na próxima.